Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe os irmãos conectados através da internet. Nosso pastor se encontra ali em Franca, no companheirismo ali com o pastor Osmar, com o pastor Mendes. Ficamos muito agradecidos pela vida, pela recuperação do pastor Osmar. Vivemos alguns momentos de angústia nestes últimos dias. Mas aquilo que o pastor Osmar sempre prega, que nós já recebemos a nossa cura, não vamos receber. Jesus Cristo não vai nos curar porque Ele já fez isto na cruz do Calvário. Isto que Ele sempre nos ensinou e pregou, Ele mesmo tomou posse dessas promessas. E graças a Deus, está bem e vai ter mais um tempo conosco aí. Se Deus quiser, também pregando para nós aqui em Sapucaia do Sul. Os irmãos podem colocar-se de pé e vamos abrir nossas Bíblias no livro de Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel, capítulo 2, versículos 28 ao 31. Nem comecei a falar e já perdi minha voz já. Estava cantando um hino bem alto ali e a voz já ficou prejudicada. Joel capítulo 2, versículos 28 ao 31, que diz: E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Versículo 30. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quero ler também Lucas capítulo 21, o sermão profético, ali do Monte das Oliveiras. Vamos ler, é uma leitura bem longa, do versículo 5 ao versículo 33. Lucas capítulo 21, versículos 5 ao 33. Vamos ler tudo que é para, enquanto falamos, lemos os parágrafos, estes versículos venham à mente dos irmãos. Lucas 21, versículo 5. E dizendo alguns a respeito do templo, que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse: Quanto a estas coisas que vedes, dias virão em que se não deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando serão, pois, estas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vades, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então lhes disse: Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões e conduzindo-vos à presença de reis e governadores por amor do meu nome. E vos acontecerá isso para testemunho. Proponde, pois, em vosso coração não premeditar como haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos opuserem. E até pelos pais e irmãos e parentes e amigos sereis entregues, e matarão alguns de vós. E de todos sereis odiados por causa de meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí a vossa alma. Versículo 20. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes.
Os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão ao fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. E Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Versículo 25. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola: olhai para a figueira e para todas as árvores. Quando já começam a brotar, vós sabeis por vós mesmos, vendo-as, que perto já está o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Oremos. Senhor, abençoe, Senhor, esta palavra que vamos dar, que o Senhor possa, através de nós, homens fracos, debilitados, trazer algo que possa ajudar o teu povo, trazer algo que possa dar fé cada dia mais ao teu povo, e não qualquer fé, mas fé de rapto, fé de arrebatamento. E dependemos de Ti, Senhor, para que junte as palavras e que se torne compreensível para aqueles a quem foi dado compreender estas coisas, porque não é a todos que foi dado compreender estas coisas, mas aqueles que o Senhor tem escolhido. Muito obrigado, Senhor. Abençoe essa palavra. Amém. Quero falar um pouco sobre os sinais de sua vinda. O pastor Gedielso esses dias pregou uma mensagem com o mesmo título, os sinais da sua vinda. Eu só mudei uma letra ali, os sinais de sua vinda. Não tive a felicidade de escutar a pregação dele. Uma hora, se Deus quiser, escutaremos. Mas vamos falar sobre os sinais de sua vinda. Como lemos aqui no sermão profético que Jesus deu ali no Monte das Oliveiras, após ser perguntado por seus discípulos quando seriam aquelas coisas que Jesus falou que aconteceriam, que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. E enquanto Jesus falava tudo isto, você vê que ali no final da leitura, ele disse que não passaria aquela geração sem que todas estas coisas acontecessem. E muitos críticos, o irmão Brana fala, pegam isto para dizer que Jesus errou, que Jesus falhou, porque ele disse que todas estas coisas aconteceriam sem que a sua geração passasse. Mas o irmão Brana diz que ele não estava falando da sua geração, da geração de Jesus Cristo, mas ele estava falando da geração que visse a figueira brotar. Aquela geração que visse a figueira brotar, que sabemos que é quando Israel volta para a sua pátria, aquela geração veria todas estas coisas acontecerem. Aquela geração veria todas estas três perguntas cumpridas. Porque quando Jesus estava ali, os discípulos fizeram 3 perguntas para ele. E aí onde entra a confusão. Eles perguntaram, Jesus falando para eles, olhando para o templo, ali em Jerusalém, lá de cima do Monte das Oliveiras, disse: vede tudo isto, este templo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E os discípulos, ouvindo ele falar isto, fizeram 3 perguntas para ele.
Quando serão estas coisas? Quando que o templo será derrubado? E qual sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então foram 3 perguntas que foram feitas a Jesus Cristo. E Jesus respondeu 3 perguntas. É aí que entra a confusão. Porque quando você lê o sermão profético, as pessoas misturam todas as coisas e não entendem que ali Jesus está respondendo 3 perguntas. E a primeira é: quando seria a destruição do templo? E através da mensagem sabemos que isto aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu Jerusalém e ali matou aqueles judeus e cercou a cidade, e destruiu o templo e destruiu a cidade, tocou fogo no templo. E ali aqueles judeus foram dispersos por todas as nações, até que o tempo dos gentios estivesse completado. E então Jesus, falando sobre isto, depois de responder esta pergunta, mostrando que ali no ano 70, profetizando na verdade que ali no ano 70, viria aquele general e destruiria aquela cidade, então Jesus começa a responder as outras 2 perguntas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ali ele fala de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de nação se levantando contra a nação, de sinais espantosos no céu, na terra, como Joel também havia falado, que ele daria sinais em cima do céu e debaixo da terra. E Jesus, falando de todos esses sinais, ele falou sobre todos estes sinais, mas quando ele chegou na parte em que ele falaria sobre sua vinda, então ele começou a falar em parábolas. Quando ele chegou para falar de sua vinda, que é o 7º selo, então ele começou a falar em parábolas, em mistérios e em enigmas, e disse que o dia e a hora ele não sabia, nem mesmo os anjos, nem ele sabia, mas estava reservado unicamente ao Pai saber. Jesus Cristo não disse a hora que ele viria, mas assim como os discípulos perguntaram qual seria o sinal da sua vinda, Jesus Cristo mostrou os sinais que aconteceriam quando aquela vinda estivesse prestes a acontecer. Ele mostrou o cenário do mundo, como o mundo estaria nos dias em que aquela vinda se cumprisse. Ele mostrou a condição do mundo, ele mostrou os sinais, ele mostrou os acontecimentos, para que nós pudéssemos vigiar, como ele fala aqui nas parábolas a seguir, vigiai, e ele conta uma série de parábolas, todas falando a respeito da vinda do Filho do Homem, da sua vinda, daquele dia e hora. E ele conta essas parábolas, e ele conta os sinais, e ele fala dos sinais que estariam sobre a terra nos dias da sua vinda. E isto é como uma visão profética, como o irmão Branham teve várias. O irmão Branham, quando tinha uma visão, havia elementos na visão. Ele via alguém com uma determinada roupa, ele via um objeto que deveria estar colocado em um determinado lugar. Como tem uma visão que ele conta, que ele viu um chapéu, e enquanto ele foi orar pela pessoa que estava enferma, ele havia visto, antes de chegar na casa daquela pessoa, que aquela pessoa seria curada através da sua oração. Mas na visão, ele havia visto algumas coisas que deveriam estar nos seus devidos lugares para que aquela visão fosse cumprida. E se eu não me engano, ele viu um chapéu pendurado, e enquanto aquele chapéu enquanto ele não viu aquele chapéu, ele não pôde se levantar e dizer: assim diz o Senhor, você está curado. Eu não me recordo bem, isso foi um irmão que me contou, mas eu acho que está no livro Sobrenatural, na série de livros do Sobrenatural. E ali ele estava na casa daquela pessoa para orar por aquela pessoa. Mas
a situação não estava como ele esperava, como ele havia visto na visão, pois faltava aquele chapéu que ele havia visto. E o irmão Branham esperava ali, angustiado, pois ele sabia que tudo deveria estar em ordem. Então, ele conta que chegou um homem e se sentou e colocou o chapéu naquele lugar. Então, ali estava, como o irmão Branham disse que deveria estar, como ele viu na visão. Então, o irmão Branham se levantou e disse: assim diz o Senhor, você está curado. Porque teve um tempo que o irmão Branham só dizia uma cura, só declarava uma cura através de uma visão. Depois ele foi advertido quanto a isto. Mas ele via a visão e todos os elementos daquela visão deveriam estar em ordem, senão aquilo não poderia se cumprir. Assim é a vinda de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus falou que deveria acontecer deve estar em ordem para ele poder vir. Deveria haver sinais no céu, na terra, terremotos, guerras, rumores de guerras, o coração dos homens falhando, de medo. Todas essas coisas deveriam estar em ordem, nos seus lugares, em evidência, para que então sua vinda fosse cumprida. E a última coisa era que Israel deveria estar em sua pátria. Israel deveria voltar para a sua terra para receber ali o Messias. Eles estavam espalhados pelas nações, mas Deus, através da sua perfeita vontade, através do seu propósito, levantou aqueles ditadores ali na Segunda Guerra Mundial, homens maus, homens de coração duro, homens sem Deus, assim como Nabucodonosor, para castigar os filhos de Israel, para torturá-los, para matá-los, para matá-los em câmaras de gás, para executá-los a tiros e a todos os jeitos de execução, para que eles fossem levados para a terra de Israel. Ele levantou Hitler, Mussolini, Eichmann, Stalin, para que servissem o propósito de Deus, que era empurrar os filhos de Israel para a sua pátria. E ali eles foram naquele avião levados para a sua pátria, como Isaías havia falado, que em asas de águia ele levaria o povo de Israel de volta para a sua casa. Então, como vimos, todos os elementos têm que estar em ordem. Todos estes sinais que Jesus predisse, todos estes sinais que ele profetizou, deveriam estar em ordem, estar em evidência, para que então ele viesse. Na mensagem Quem é o Espírito Santo, que é o Espírito Santo, melhor dizendo, parágrafo 74, parágrafo bem longo, vamos começar até com, o parágrafo começa com outro assunto que não é o nosso, mas vamos ler, porque é algo bom para o nosso dia. E ele diz: os pequenos bebês dizem, bem, eu vou à igreja, minha mãe pertence a esta igreja. Eu não tenho nada contra aquilo, amado irmão. E eu imagino que isto está sendo gravado. Isso está bem, pertencer à igreja da mamãe. Porém, ouçam, mamãe andou numa luz e você está caminhando em outra. Mamãe andou em uma luz, pertencer à igreja da mamãe já não é mais o suficiente. Pertencer à igreja do papai, pertencer àquele avivamento, aquele movimento passado de Deus, já não é o suficiente, pois eles andaram em uma luz, mas agora devemos andar em uma luz mais elevada do que aquela. Parágrafo 75, Lutero andou em uma luz, Wesley andou em outra, Wesley andou em uma luz, o Pentecostes andou em outra, mas hoje estamos caminhando em algo mais elevado do que aquilo, e se houvesse outra geração, iria além de nós. Veja o irmão Branham falando, estamos caminhando em algo mais elevado do que os pentecostais caminharam, mas se houvesse outra geração, iria além de nós. E sabemos que uma geração é 40 anos, e vamos ver o irmão Branham falando isto, num parágrafo a seguir. Houve outra geração, então tem que ir além do irmão Branham.
Isto é a regra, é o padrão de Deus. O padrão de Deus não muda. Deus não muda. Nós mudamos porque somos mortais, porque somos falhos. Nós dizemos uma coisa, mais tarde podemos mudar de ideia. Nós fazemos uma coisa, mais tarde podemos fazer de outra maneira, ver que de outra maneira é melhor. Mas Deus, Ele é perfeito. Ele sabe o fim antes que ele aconteça. Deus não muda. Deus não precisa mudar, porque tudo que Ele faz é correto. E este é o padrão de Deus, deste Deus que não muda. Que se há outra geração, então tem que ter mais luz, tem que ir além daquela anterior. No parágrafo 76, lá atrás, nos dias passados, quando a esfera de ação era ampla, bem ampla, Lutero ensinou a justificação pela fé. Isso foi simplesmente para tirar o povo do catolicismo para o protestantismo, para o companheirismo ao redor da palavra. Justificação pela fé foi uma esfera bem ampla. Eles nunca se moveram dali. Junto veio outro avivamento chamado João Wesley. Isso o sacudiu daquilo e a trouxe para a santificação. Viver uma vida boa, limpa, vida santa, santificada através da palavra de Deus, dando alegria no seu coração. Aquilo sacudiu muito a doutrina luterana. Seguindo veio Pentecostes com o batismo do Espírito Santo e estreitou isto novamente, através do recebimento do Espírito Santo. Isto é correto. E agora, aquilo começa a sacudir, e os dons, e a restauração, e o Espírito de Deus tem chegado na plenitude dos sinais e maravilhas na igreja e tem sacudido Pentecostes. Que é isto? Estamos tão perto da vinda do Senhor Jesus, até o ponto em que o mesmo Espírito que estava nele está operando na igreja, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele estava aqui na terra. Isto nunca havia sucedido, isto nunca tinha acontecido em nenhuma parte, desde o tempo dos apóstolos lá atrás até este tempo. Por quê? O ver você ali foi largo, porém foi se reduzindo, reduzindo e reduzindo. O que é isto? Exatamente como sua mão se tornando uma sombra, o negativo, negativo, negativo. Bem, o que é isto? É um reflexo. O que foi Lutero? Um reflexo de Cristo. O que foi Wesley? Um reflexo de Cristo. Veja, a era de Billy Sunday acaba de terminar. Billy Sunday também tinha uma era, também tinha sua geração. E o irmão Branham diz que a sua era acaba de terminar. Outro dia o velho doutor Whitney, ele ensinou bem aqui neste púlpito. O último da velha escola morreu com cerca de 90, eu acho. Billy Sunday foi reavivalista para as igrejas nominais em seu dia. Ele não brincou com a verdade. Se colocava ali e gritava: todos vocês metodistas, incluindo os pregadores e todos, humilhem-se até o pó da terra. Todos vocês batistas, humilhem-se até o pó da terra. Vocês presbiterianos. Ele não brincou com a verdade, ele era o Billy Graham desse dia. Observe então, ao mesmo tempo que a igreja nominal estava tendo seu reavivamento, o que aconteceu? O evangelho completo estava tendo um reavivamento. O evangelho completo também era como eram conhecidos os pentecostais. Eles também eram chamados de evangelho completo. Havia os homens de negócio do evangelho completo. Estes eram homens de negócio pentecostais. Eles tinham uma organização que era assim chamada. Mas evangelho completo se refere aos pentecostais. O irmão Branham disse que enquanto a igreja nominal estava tendo um reavivamento com Billy Sunday, as igrejas nominais, ele quer dizer as igrejas históricas, não as pentecostais. Ele diz, enquanto a igreja nominal estava tendo um reavivamento com Billy Sunday, então o evangelho completo, os pentecostais estavam tendo seu reavivamento. E ali apareceram em cena os irmãos Bosworth, Smith Wigglesworth, Dr. Price, Amy McPherson, todos eles pentecostais. Veja, Smith Wigglesworth morreu numa noite, o Dr. Price morreu na manhã seguinte. 24 horas depois, eu já estava no campo, e agora meu fim está chegando. Veja o irmão Branham falando. Eles passaram, depois que o Dr. Price morreu, então 24 horas depois eu já estava no campo pregando. Porém, o meu fim também já está chegando, o irmão Branham diz.
Veja isto, já não se ouve muito de Billy Graham, você não ouve muito de Oral Roberts, vejo minhas reuniões se tornando melancólicas. O que sucede é que estamos no fim de outra era. Como entraram Billy Sunday e os demais, eles vieram depois do grande reavivamento de Moody. Quando entrou Moody, justamente depois do reavivamento de Knox. Quando veio Knox, logo após o reavivamento de Finney. Finney depois de Calvino. Calvino depois de Wesley e Wesley depois de Lutero. E assim por diante vieram através das eras. Tão logo que um reavivamento terminava, Deus levantava outro, derramando mais luz, simplesmente continua se movendo assim. Se você olhar apenas para os 7 mensageiros das 7 eras da igreja, você deixará tantos homens de Deus de fora, tantos homens ungidos por Deus, verdadeiros pregadores, profetas, porque o irmão Branham disse que um profeta é um pregador da palavra, não um vidente, mas um verdadeiro pregador da palavra. Se você olhar apenas para os 7 mensageiros das 7 igrejas, quantos homens você deixará passar por alto? Knox, Finney, Calvino, Moody, São Patrício, tantos homens. E quando eles vinham em sua geração, o irmão Branham diz, tão logo que eles iam embora, o reavivamento terminava e Deus tinha que levantar outro reavivamento, outro homem, derramando mais luz, simplesmente continua se movendo assim. E agora vamos ao parágrafo 83, que é aonde queríamos chegar sobre o nosso assunto. Agora, estamos no fim deste tempo. Cada homem tem olhado para o final de sua linha para a vinda de Cristo. Cada um destes homens, Finney, Knox, Calvino, Moody, São Patrício, Columba, Lutero, Wesley, todos eles estavam olhando para o final da linha. Todos eles estavam olhando para a vinda de Cristo. Todos eles almejavam a vinda de Cristo. Agora estamos no fim do tempo. Cada homem tem olhado para o final de sua linha para a vinda de Cristo. Mas eles tinham muito o que procurar. O retorno dos judeus, os discos voadores nos céus, todas as coisas que vemos hoje. Mas estamos no fim. Estamos aqui agora. Como havíamos falado, antes que Cristo viesse, todo o cenário deveria estar montado, todas as peças deveriam estar em seu lugar, todos os elementos deveriam estar em ordem, para que então ele viesse. E deveriam ser sinais escriturísticos, porque o irmão Branham fala até isso num parágrafo. Ele falou de sinais da sua vinda, e tem que ser sinais escriturísticos, não o que espalham pela internet, não o sensacionalismo que fazem por aí, mas sinais escriturísticos da sua vinda. E todos estes grandes homens de Deus, através das eras da igreja, olharam para o fim da linha, olharam para a vinda de Cristo. Mas o irmão Branham diz, eles tinham muito o que procurar, havia muitas coisas para acontecer ainda, muitas coisas deveriam acontecer que eles não tinham no seu tempo, para que então a vinda de Cristo acontecesse, para que então o seu objetivo, que era a vinda de Cristo, acontecesse. O irmão Branham diz que eles tinham muito que procurar, o retorno dos judeus, os discos voadores nos céus, todas as coisas que vemos hoje, mas estamos no fim, estamos aqui agora. Veja que o irmão Branham fala sobre os discos voadores, nosso pastor prega muito sobre isso, os irmãos já devem estar bem familiarizados com isso, mas vamos ler alguns parágrafos sobre isto. Como lemos ali em Joel e ali em Lucas, um dos sinais seria que ele mostraria sinais no céu. Os discos voadores, todas estas coisas espantosas que as pessoas filmam, ainda mais hoje no tempo das câmeras, das filmadoras, isto são sinais nos céus. Mas eu quero que os irmãos percebam uma coisa. Isto não são sinais hoje de que Cristo virá. Não queria chegar tão cedo neste ponto, mas estes eram sinais de que Cristo, naqueles dias do irmão Branham, de que o Filho do Homem estava na terra. Todos estes sinais que vemos hoje, terremotos e discos voadores, todos estes sinais não são sinais de que Cristo virá,
Até mesmo as pestes não são sinais de que Cristo virá, mas eram sinais nos dias do irmão Branham de que Cristo já estava na terra, que eram sinais de que aquela geração veria a vinda do Senhor Jesus, porque Jesus falou que não passaria a geração que visse Israel voltar sem que tudo isto acontecesse, tudo isto que ele falou no sermão profético, sobre os sinais no céu, sobre os terremotos, sobre a destruição de Jerusalém, todas essas coisas deveriam acontecer. Israel deveria voltar para a sua pátria, e a geração que visse isto veria todos estes sinais, e esta não é a nossa geração. Esta foi a geração do irmão Branham, foi a geração que viu a vinda do Senhor, foi a geração que tinha o cenário da vinda do Senhor montado. Tudo estava no lugar nos dias do irmão Branham. Todas as coisas estavam no lugar. No tempo do irmão Branham foi que o homossexualismo se multiplicou. Foi ali que esta perversão começou a crescer, a tomar o mundo. Ali na América, foi ali que isto aconteceu. Na América, na Europa, mas foi naquele tempo. O irmão Branham até cita algumas porcentagens de crescimento do homossexualismo, a qual eu não vou falar aqui. Porque em Lucas 17, diz que seriam dias como os dias de Sodoma. Os dias da vinda do Filho do Homem seriam como os dias de Sodoma e Gomorra. Ali em Sodoma e Gomorra, 2 anjos desceram para livrar Ló da destruição. E aqueles homens pervertidos tentaram se passar com aqueles anjos. Ali havia uma perversão, e Jesus disse que nos últimos dias, quando o Filho do Homem estivesse sobre a terra, quando o Filho do Homem se manifestasse, este cenário estaria na terra novamente. O irmão Branham até usa essa expressão. Haveria sodomismo, perversão, haveria casamento e divórcio. O irmão Branham diz que nos seus dias, a América era líder no mundo em divórcio. Nos seus dias, pensa bem hoje, naqueles dias em que nós julgamos que eram dias muito mais santos, e na verdade até eram, mas naqueles dias já havia muita perversão, casamento e divórcio. E ali a América era líder de divórcio. Jesus Cristo, profetizando sobre a vinda do Filho do Homem, ele também diz que seria como nos dias de Sodoma e como nos dias de Noé, casavam e davam-se em casamento, ou seja, casavam e casavam de novo, casavam e se divorciavam. Esses eram os dias do irmão Branham. Como o pastor Osmar disse uma vez, estes não são os nossos dias, estes foram os dias do irmão Branham. O que temos hoje é só uma prolongação daquilo, mas o cumprimento disto que Jesus falou foi naqueles dias, pois foi naqueles dias que o Filho do Homem, Deus em carne em um profeta, Deus numa carne profeta se manifestou. Jesus Cristo desceu do céu com 7 anjos, vestido de uma nuvem, encarnou-se em seu profeta. E ali era a manifestação da vinda do Filho do Homem, Deus em carne. E ali naqueles dias houve o crescimento do homossexualismo, de casamento e divórcio. Jesus Cristo disse também que antes da sua vinda haveria terremotos. Os irmãos sabiam que os maiores terremotos aconteceram naqueles dias? Os 2 maiores terremotos já registrados na história são o terremoto de Valdívia, no Chile, que aconteceu em 1960, e o segundo maior terremoto é o famoso terremoto do Alasca, que o irmão Branham muito fala nas mensagens, em 1964. Os maiores terremotos foram nos dias do irmão Branham, foi nos dias da vinda do Filho do Homem, foi nos dias da geração que veria a vinda do Filho do Homem. Não hoje, pois hoje já vimos o cumprimento disto. A única coisa que nos resta, a única coisa que esperamos é o rapto. Não esperamos a vinda, não esperamos o dia e a hora da vinda. Tudo isso é passado, tudo isso é cumprido. Ali houve todos estes sinais, ali aconteceu todos estes sinais. Ali o cenário estava perfeito para a vinda do Senhor. Ali aconteceram os maiores terremotos, como Jesus profetizou que haveria. Ali houve as primeiras 2 guerras mundiais, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Não foi hoje, mas foi naqueles dias que houve as guerras, as grandes guerras.
Também houve rumores de guerras. Em 47 se deu início à Guerra Fria. Não foi hoje, foi lá atrás. Aconteceu a Primeira e Segunda Guerra Mundial e deu início à Guerra Fria, que era uma tensão que havia entre os Estados Unidos e a União Soviética. Rumores de guerra. O povo tinha medo que a qualquer momento uma bomba atingisse o território dos Estados Unidos. Perplexidade, temor. O coração dos homens falharia. O coração dos homens pararia de medo. Isto tudo foi naqueles dias. Os corações dos homens falhariam em perplexidade. Pelo bramido do mar e das ondas, Jesus falou que também aconteceria. E o irmão Branham disse que o bramido do mar e das ondas é tsunamis. O maior tsunami já registrado foi em 1958, também no Alasca. O maior tsunami registrado na história foi em 1958, também no Alasca. Jesus Cristo falou que eles estariam perplexos pelo bramido do mar e das ondas gigantes. O irmão Branham fala bem assim. A evolução da ciência. Daniel disse que a ciência se multiplicaria nos últimos dias. Este é mais um sinal da vinda de Cristo. Foi após a Segunda Guerra Mundial que o grande avanço tecnológico veio. Foi ali que começou o grande avanço da tecnologia, ali nos dias do irmão Branham. Concílio de igrejas também surgiu ali naqueles dias. Apostasia, concílio de igrejas, tudo foi nos dias do irmão Branham. Falsos ungidos foram ao redor do mundo. Vários homens operando sinais, prodígios. Falsos cristos, Jesus Cristo disse que haveria falsos cristos nos últimos dias. O irmão Branham diz na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias que falsos cristos significam falsos ungidos. Ali haviam muitos falsos ungidos, principalmente nos Estados Unidos da América, que era onde se encontrava a manifestação do Filho do Homem. Homens que escorria sangue e óleo de suas testas. Homens que, assim como Janes e Jambres, personificavam o verdadeiro profeta de Deus. Foi ali nos tempos do irmão Branham que surgiram também os falsos profetas que Jesus Cristo profetizou e que estariam sobre a terra e que estariam ali, perto dos dias da vinda do Senhor. Foi perto daqueles dias que surgiu Russell, Ellen White, Joseph Smith, um pouco antes do irmão Branham nascer. Ali surgiram os mais famosos falsos profetas que conhecemos, que até hoje influenciam a religião do mundo. Tudo aconteceu ali. O cenário estava pronto para a vinda do Senhor. Todo o cenário estava montado para a vinda do Senhor. E Jesus Cristo, ele veio naqueles dias, porque ele disse que a geração que visse Israel voltar para a sua terra, veria estas coisas. A mensagem à arca, parágrafo 79, apenas para não ficar nas nossas palavras o que falamos, o irmão Branham diz, a arca, parágrafo 79, ele está no mundo hoje, mostrando sinais e maravilhas e levantando as pessoas. Ele está no mundo hoje, mostrando sinais e maravilhas e levantando as pessoas. Grandes coisas acontecendo, mostrando sinais em cima no céu e na terra. Sinais de discos voadores pelo ar, onde nem mesmo o Pentágono sabe o que pensar disso. Sinais em cima no céu e na terra. A cura dos enfermos, a ressurreição dos mortos, a abertura dos olhos cegos, a expulsão de espíritos malignos, o evangelho sendo pregado, sinais antes de sua vinda, não querendo que ninguém pereça, mas que todos possam humildemente, docilmente se curvar ao arrependimento. Mas aqueles que rejeitaram a Cristo têm que andar cegos. Veja que o irmão Branham fala, sinais em cima no céu, discos voadores, sinais na terra, o que são? Prodígios, milagres, maravilhas, cura de enfermos, cegos vendo, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando. Foi ali nos dias do irmão Branham que os maiores movimentos de cura divina apareceram. E aqueles movimentos influenciaram os movimentos de cura que vemos hoje. Foi ali que houve muitos sinais sobre a terra, embaixo na terra. Muitas pessoas foram curadas.
sinais em cima no céu, sinais na terra, como profetizou Joel. Também mensagem ao patriarca Abraão, parágrafo 84. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem, pois comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. Grandes programas de construção. E observamos o mundo. Haverá sinais, coisas espantosas acima no céu. Isso são discos voadores. Terremotos em diversos lugares, o mar rungindo. Está aqui o parágrafo. Achei que eu não tinha trazido. Terremotos em diversos lugares, o mar rugindo, ondas gigantescas. Jesus falou que o mar estaria rugindo, prestes a sua vinda acontecer. E o irmão Brana diz, terremotos em diversos lugares, o mar rugindo, ondas gigantescas, os homens desmaiando de temor, atrito entre as nações, perplexidade do tempo. Na mensagem Deus escondido e revelado em simplicidade, parágrafos 383 e 384, o irmão Brana diz, porque os crentes não creem nos simples sinais de sua vinda? Eles estão esperando todas estas coisas que foram ditas através das Escrituras. E a lua se porá no meio, o sol se porá no meio do dia, e haverá todos os tipos de coisas. Aquilo que todo ano aparece alguém dizendo, porque a lua vai se tornar em sangue esse ano, 3, 4 vezes, 5 vezes torna em sangue. E daí a pessoa fica perplexa, apavorada, que Jesus Cristo está voltando. Mas a gente vai ver aqui o irmão Brana falando, tudo isto já aconteceu. Isto foi nos dias em que a vinda aconteceu. Não agora, mas lá atrás, aquela geração que viu Israel voltar. Porque os crentes não creem nos simples sinais de sua vinda, eles estão esperando todas estas coisas que foram ditas através das Escrituras. E a lua se porá no meio, ou melhor, o sol se porá no meio do dia, e haverá todos os tipos de coisas. Se apenas tivéssemos, tenho anotações aqui sobre isto, vejam, para mostrar o que são aquelas coisas, e nós a obteremos no rompimento destes selos nesta semana. De qualquer modo, vejam, vem, aí está, apenas já passou e não souberam. Veja se o anjo do Senhor romper aquelas coisas para nós, recordem, está selado com aqueles 7 misteriosos trovões, vem. Veja o irmão Brana falando, aí está, apenas já passou e não souberam. Todos estes sinais que Jesus falou, todos já passaram e não souberam. A vinda já passou e não souberam, que dirá os sinais. Se eles não conseguem ver o cumprimento dos sinais, vão ver o cumprimento da vinda do Senhor. E estes parágrafos bem conhecidos de nós, suas infalíveis palavras de promessa, parágrafo 32 em diante. Mas aqui está o que Jesus estava falando, na minha mais humilde opinião. Foi o que ele disse, que esta geração, em outras palavras, a geração que visse a figueira brotar, vem, ele disse aqui, e quando a figueira está começando, é suave e traz seus ramos, você diz que o verão está se aproximando, desta forma. Vejam, quando vocês veem todas essas coisas, sabei a hora. Quando vocês virem todas estas 3 perguntas cumpridas, como havíamos falado no início da mensagem, os discípulos fizeram 3 perguntas a Jesus. Quando seria a destruição do templo e que sinal haveria da sua vinda e do fim do mundo. E o irmão Brana diz, quando vocês virem todas estas 3 perguntas cumpridas, o tempo está à porta. Aquela geração que vira a figueira, e a figueira sempre é Israel, e quando Israel voltar para a sua terra natal, ele se tornará uma nação. Aquela geração não passará até que estas coisas sejam cumpridas. E amigos cristãos, nesta noite, nesta grande hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria. Tudo o que ele disse aqui é cumprido, a coisa seguinte é sua vinda. Todos os sinais estavam cumpridos, o irmão Brana diz. Até mesmo a grande pandemia que enfrentamos hoje, não poderia se chamar um sinal da sua vinda, pois ela já aconteceu. Se você quiser dizer que é um sinal de que o rapto está acontecendo, tudo bem. Mas da vinda do Filho do Homem, não.
Foi nos dias do irmão Brana que houve a chamada febre espanhola, eu acho que é assim que se chama, né? Ou gripe espanhola, que matou quase metade da população daqueles dias. Então, até mesmo as maiores pandemias, eu creio que essa tenha sido a maior, não recordo bem, foi nos dias antecedentes à vinda do Filho do Homem, não depois. Tudo aconteceu ali nos dias do profeta, tudo estava cumprido, até mesmo a vinda tem se cumprido. Esperamos apenas o rapto, que é a conclusão da segunda vinda. Pois ali, em 2 Tessalonicenses, quando Paulo fala acerca da vinda de Cristo, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O irmão Brana diz que o alarido é uma mensagem que sai para preparar o povo. A mensagem do irmão Brana, a revelação dos 7 selos, ela é produto da segunda vinda, porque quem atrás é o anjo forte, é Cristo, é o mesmo Senhor que desce do céu com alarido, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. Ali foi a vinda. Porém, esta vinda terá sua conclusão no rapto. O versículo 16 está cumprido. Ele desceu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitaram, como sabemos pelas mensagens pregadas pelo irmão Brana e o pastor Osmar, que a ressurreição aconteceu. O versículo 16 está cumprido. Falta-se cumprir o versículo 17 de 1 Tessalonicenses capítulo 4, que é quando nos encontramos com aqueles que foram ressuscitados e somos transformados e arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. O rapto é nossa ida, não é a vinda, como o pastor Osmar ensina. O rapto é a conclusão da segunda vinda, é quando iremos encontrar o Senhor Jesus em outra dimensão, nos ares. E amigos cristãos, nesta noite, nesta grande hesitação, estamos agora vivendo para ver a própria. Tudo o que ele disse aqui é cumprido. A coisa seguinte é sua vinda. Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação. Ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, a primeira vez por volta de 2.500 anos desde que ele foi nação. Por que o irmão Brana fala 2.500 anos? Porque quando Israel foi levado cativo para a Babilônia, há 2.500 anos atrás, desde aquele tempo eles não haviam sido nação novamente. Até mesmo quando eles haviam voltado, eles estavam sob o jugo de outros reinos, de outros impérios, sob o jugo da Síria, acho que é Síria, sob o jugo da Macedônia, dos gregos, sob o jugo dos romanos, e depois disso foram dispersos através das nações. Até que em 1948, o brasileiro Oswaldo Aranha assinou aquela votação a favor de criar o Estado de Israel novamente. Então, depois de 2.500 anos, aquela bandeira tremulou novamente. Depois de haverem sido levados cativos para a Babilônia, depois de 2.500 anos, Israel estava em sua pátria novamente. E Jesus Cristo disse que a geração que visse isto acontecer, veria a vinda do Senhor. O irmão Brana diz: Israel está em sua terra natal, ela é sua própria nação, ele tem seu próprio dinheiro, sua própria bandeira, um membro das Nações Unidas. Ele é simplesmente uma nação, a primeira vez por volta de 2.500 anos desde que ele foi nação. E Jesus prometeu aquilo, a geração, e na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos, na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos, ou seja, do tempo que Israel voltou para sua pátria, 1948, até 40 anos, 1988, Jesus Cristo tinha que vir. E ele veio em 1963, na metade deste tempo. E Jesus prometeu aquilo, a geração, e na Bíblia uma geração é dividida em 40 anos. Do tempo em que Israel se tornou nação, até 40 anos, o irmão Brana dizendo, neste período de tempo ele virá, e se aquilo é verdade, então aquilo traz a vinda. E aquilo é verdade, pois Jesus Cristo não mente. Bem, e outra coisa, a cada 2.000 anos algo tem acontecido na terra.
e a política e tudo mais afrouxa, Deus teve que enviar ajuda do céu, e nos primeiros 2000 anos o mundo foi destruído com água. Os segundos 2000 anos Cristo vem, e este é o ano de 1964, e eles dizem que estamos 17 anos limitados daquilo. Agora você vê que está às portas? A coisa seguinte é, esperando pela vinda do Senhor, não esperando por sinais, mas esperando no tempo do irmão Branham. Hoje esperamos o rápido. Todos os outros sinais estão combinando bem com isto, o irmão Branham diz. Então isto é a razão, nesta noite, pela qual eu tento colocar as pessoas para ficarem exatamente na palavra prometida. Exatamente o que a palavra diz, permanecer exatamente com aquilo. Na mensagem, nosso tempo já se esgotou, então vamos só ler esse parágrafo aqui. Hoje tem se cumprido essa escritura, parágrafo 146. Eu lhes tenho lido as escrituras, mostrando-lhes mais de uma dúzia de evidências de que estamos vivendo nos últimos dias. A geração que verá a Jesus Cristo voltar à terra. E esta noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Vocês ali em Tucson, na Califórnia, em Nova York e demais lugares através desta linha telefônica. Hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. Regozijemo-nos e alegremo-nos porque são vindas as bodas do Cordeiro e sua noiva tem se preparado. O irmão Branham diz, estamos vivendo nos últimos dias, a geração que verá a vinda de Jesus Cristo voltar à terra, a geração que viu Israel voltar para a sua terra. E o irmão Branham diz, e esta noite lhes digo de novo, hoje tem se cumprido esta escritura ante vossos olhos. O irmão Branham é bem categórico, se cumpriu, ele veio. Aquela geração que viu Israel voltar, viu aquelas 3 perguntas cumpridas. Oremos. Senhor, obrigado por estes momentos, Senhor, preciosos, que temos que valorizar, Senhor, pois não sabemos até quando poderemos vir aqui na igreja, cultuar, ouvir a palavra de Deus, e agradecemos por ter uma igreja onde apoiar, e que esse tempo que estamos vivendo aqui, que possamos aproveitar. Agradecemos por tudo, Senhor, pelo culto, pela proteção que o Senhor nos concedeu para vir, e que esta mesma proteção esteja sobre nós para voltar. Abençoe a todos os irmãos, Senhor, que creem nessa mensagem. Abençoe o nosso pastor, que está vindo de viagem. Continua fortalecendo o pastor Osmar Rodrigues Costa, que recebeu esta grande bênção, que recebeu posse da promessa que Jesus Cristo nos deu, que Jesus Cristo nos concedeu através da sua morte de cruz. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Só temos a agradecer. Perdoe se às vezes somos murmuradores. Não é nosso intento ser assim. Quando pensamos nas grandezas que o Senhor tem nos feito e que tem nos revelado, ficamos envergonhados de certas atitudes que nós temos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado por essa mensagem. Se não estamos pregando, vivendo, até pregando como deveria, que o Senhor nos ajude e que possamos ser como o Senhor quer que seja. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja. Amém.